Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu Juris Toca. E hoje nós estamos aqui com duas ilustres presenças para falar a respeito de um direito que é tão importante a qualquer cidadão brasileiro e tocantinense, o direito do passageiro. Afinal de contas, quando você quer viajar, conhecer um novo local, visitar um parente, quais direitos lhe assiste caso você vai fazer uso de uma passagem aérea ou de uma passagem de ônibus? E eu começo também já agradecendo a presença do Dr. Rafael Parente, superintendente estadual do PROCON. Seja muito bem-vindo, doutor. Eu que agradeço a oportunidade de eventualmente tirar as dúvidas, dirimir eventuais dúvidas aí do consumidor. É o que eu sempre falo. Um consumidor esclarecido dos seus direitos tende a eventualmente vir a brigar pelos seus direitos e fazer suas denúncias ao PROCON. E sempre reiteramos, faça sua denúncia justamente para coibir eventuais abusos. Estamos aqui agora para dirimir eventuais dúvidas aí do consumidor. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo, doutor Ilô Drummond, advogado atuante no direito do consumidor e também em outras áreas. Muito obrigado, doutor. Espero hoje aí poder contribuir, deixar o nosso ouvinte mais antenado aí, ciente de seus direitos e também para ele estar preparado se uma eventualidade acontecer com eles, né? Doutor, eu já começo perguntando para o senhor. Quando o passageiro, a passageira, vai fazer a compra da passagem, o que ela deve observar, né, naquela prestação de serviço que está sendo proposta? Eu acho que a primeira coisa, a boa viagem, ela começa no planejamento, né? Então, assim, na hora que o consumidor for adquirir um bilhete, seja ele aéreo ou seja ele rodoviário, ele primeiro deve observar a procedência daqueles prestadores, né, de serviço. Hoje em dia, principalmente com a internet, assim, a gente tem inúmeras agências de viagem, de turismo online. Hoje em dia também, já no transporte rodoviário, algum tempo atrás não era tão comum. Então, assim, observe bem onde você está adquirindo esse bilhete. Ele realmente foi emitido, ele veio acompanhado, assim, de um bilhete, um comprovante, um código de reserva, uma passagem emitida ali imediatamente, porque, infelizmente, a gente sabe de casos aí, de pessoas que adquiriram as passagens, na hora de embarcar e chegou no terminal, a passagem não existia, e aí ocorrem diversos transtornos, né? Doutor Rafael? É muito importante o que o doutor Drummond comentou, essa questão da idoneidade da empresa que vai adquirir aquela passagem. Justamente, a gente sempre orienta o consumidor que antes veja a idoneidade, veja se possui um canal direto, aquela empresa, se possui, inclusive, o CNPJ, faça pesquisa. Hoje, com a internet, é muito fácil você ver naquele site de Reclame Aqui se existe algumas reclamações e eventuais reclamações estão sendo solucionadas. São pequenos atos que vão, claro, coibir eventuais abusos e passar por um importuno. E sempre orientamos o consumidor que, ao comprar a sua passagem aérea, veja os serviços. Como sabem, hoje tem muitos serviços embutidos, como poltrona, bagagem. Então, o consumidor esteja atento quando está comprando aquela tarifa, a forma de reembolso, se está incluso ou não a bagagem, a poltrona, se já está sendo comprado, se tem aquele espaço mais ou não. Isso são questões que é importante justamente para, na hora que você chegar, não passar por algum importuno, eventualmente. Principalmente também na passagem aérea, porque, assim, são uma gama de serviços, né? Você tem também tudo, no transporte aéreo, ele já tem um diferencial que são os programas de milhagem. Então, assim, ele já categoriza o passageiro em diversos níveis. Então, assim, às vezes a pessoa que não está habituada a esse tipo de transporte, ela vê lá, uma determinada categoria tem um direito, aí ela adquire a passagem achando que vai ter, chega lá, o assento é diferente e muda tudo também, principalmente no transporte aéreo, porque a questão da mudança de qualquer data, qualquer horário, ela é muito complexa também. Então, assim, aquele passageiro que ele já acha que ele pode ter uma eventual necessidade de mudança, ele também já ficar atento qual a tarifa que ele vai adquirir, justamente para evitar, às vezes ele compra uma passagem mais barata, precisa modificar, aí lá na frente ele tem uma despesa, às vezes até maior do que o valor da passagem.
Muito importante isso que o doutor comentou, a questão da programação. Isso é importante. Você vai ter uma economia considerável se você se programar, certo? Faz aquela compra com antecedência, veja a tarifa que mais se enquadra no seu perfil, igual aquela viagem que eventualmente, como o doutor falou, que não tem certeza se vai poder ser realizado. Tem taxas, eventuais remarcações e alocações, tem taxas essas que muitas vezes até dobra o valor da passagem. Então, a programação é de suma importância, veja a taxa que você está adquirindo, porque muitas dessas taxas, em eventuais mudanças, você pode perder o valor integral. Não, e hoje também, nas passagens de ônibus, a gente também tem uma mudança, porque as empresas comuns, convencionais, aqueles ônibus de rodoviária, vamos colocar assim, eles têm umas regras. Agora a gente já tem novos players no mercado aí, em especial a Buser. Assim, a Buser já tem outras regras, então assim, durante o seu planejamento, observe. Justamente assim, o ônibus de rodoviária ele tem essa vantagem, porque a mudança dele é muito mais simples do que dos outros. Então, é bem importante também o consumidor checar essa questão. Essa questão dos transportes viário que a gente está comentando agora é justamente, também tem que estar atento os consumidores com relação a isso. Tem uma maior flexibilidade essa meio de locomoção, justamente. Então, é sempre bem o consumidor estar atento com relação e, claro, fazer a programação, porque tanto nas passagens aéreas como nas passagens por transporte rodoviário, tem multas. Em eventuais mudanças, há multas aplicadas e eventuais reembolso há retenção de certo valor. Então, é sempre bom, o mais importante, se programar justamente para não passar por eventuais importunos. Então, talvez a principal dica aqui seja planejamento e observação da empresa que você está contratando. Afinal de contas, o que muitas pessoas não recordam ou não observam é que quando ela está comprando uma passagem, ela também está assinando ali, concordando com um contrato de prestação de serviço. E as pessoas não lembram que aquelas letras miúdas que tem atrás da passagem ali vai delimitar direitos, deveres, uma série de questões que muitas pessoas nem observam, infelizmente, né? Doutor, nós podemos falar aqui um exemplo que foi recente, foi aquela de Itapemirim, aquela empresa, em que ela foi uma empresa recente, em que muitos consumidores adquiriram passagem de uma empresa que ainda não estava firmada, tinha acabado recentemente iniciado, e praticamente da noite para o dia aquele consumidor perdeu sua passagem, toda a sua programação foi por água abaixo, e muitos até hoje ainda não recebeu, teve o seu reembolso. Então é tomar cuidado com relação a isso. Exemplos não faltam, então veja mais, antes de tudo, a idoneidade daquela empresa. Hoje, como eu disse, a internet facilita bastante o contato, a verificação daquela empresa através do CNPJ, entra nas agências regulamentadoras se aquela empresa está devidamente regulamentada. Então, com essas informações, com certeza, o consumidor terá menos chance de cair num golpe. Até porque quando a pessoa faz uma viagem, mesmo que rodoviária, o preço às vezes não é tão barato, né? Às vezes a gente tem essa cultura de achar que eu vou viajar de ônibus, eu vou pagar mais barato, né? Quando por diversas vezes, se você fizer uma pesquisa, às vezes uma passagem aérea vai ficar praticamente a mesma coisa que uma passagem, né, rodoviária, se assim eu posso dizer. Hoje em dia o mercado mudou bastante, assim. Essa questão da Itapemirim, assim, não custa lembrar que, assim, com a simples pesquisa na internet, a gente via que era uma empresa, a de ônibus, que já estava em recuperação judicial, já vinha vivendo um momento difícil há muito tempo. E, assim, eu lembro que eu acompanho muito esse mercado, assim, os especialistas, assim, todo mundo estava receoso, assim, será que vai entrar mesmo, eles vão dar conta, porque é um mercado difícil de se operar também. A gente tem que também pensar que as empresas elas também têm muita dificuldade. E as empresas de ônibus também, com esses aplicativos, muita coisa eles trouxeram do transporte aéreo. Hoje já não é mais barato, porque o transporte rodoviário de rodoviária ele é tabelado, a gente sabe o tanto que subiram os custos, né? Então, assim, já tem algumas práticas que o consumidor tem que ficar de olho, porque hoje, se você já adquirir uma passagem com antecedência dessas empresas de aplicativo, ela pode sair mais barata. E, às vezes, o consumidor ele deixa para a última hora, achando que é tabelado. Aí, no momento de adquirir as de rodoviária, podem já ter acabado, porque determinados trechos se esgotam rapidamente, e aí o consumidor se vê numa situação inesperada, né?
Mas, doutores, dando prosseguimento também, uma outra questão que a gente tem que observar é que tanto no transporte aéreo quanto no rodoviário, o passageiro pode escolher a poltrona que ele quer, né? E aí vai por motivos pessoais. Por exemplo, na rodoviária a pessoa às vezes quer viajar no corredor ou quer na janela. No aéreo ele quer talvez uma poltrona mais à frente, não quer ficar onde está a emergência, né? E digo isso porque uma vez eu fiz uma viagem a Brasília em que a pessoa que estava lá naquela portinha lá da emergência pediu para trocar porque ela não se sentia capaz, né? Eu também não me sentia muito capaz, mas fui, né? Sentei ali. Mas aí chega lá e aí aquela passagem, aquele assento, aquela cadeira foi vendida para outra pessoa. Qual procedimento, doutor Rafael, a pessoa deve adotar? Com certeza. No caso, há uma diferenciação com relação aos rodoviários e os aéreos. Porque, como eu disse, o próprio aéreo, você, para fechar uma poltrona, é autorizado pela resolução a cobrança, certo? Tem empresas que cobram o check-in até 48 horas, dependendo da empresa específica. Tem outras que aí já não oferecem essa gratuidade, mesmo que a viagem esteja se aproximando. É o caso da Latam, que se você não adquirir, comprar, vai ser o próprio sistema que vai gerar a sua poltrona. Então, assim, no caso das agências rodoviárias, sim, existe a possibilidade, eventualmente, se aquela compra você fez daquela poltrona e foi vendido para outro, há uma falha aí na prestação de serviço, na compra, e se o consumidor eventualmente se sentir lesado e prejudicado, tem que fazer sua reclamação, tenha tudo documentado, tanto o cupom da viagem, e faça o relato no PROCON que eventualmente iremos verificar se algum abuso foi acometido, e lógico, se a gente atua na área administrativa, e eventual dano moral pode ir também ao judiciário para eventualmente ser ressarcido. Doutor Ilou? Com relação à poltrona, eu estava até lembrando que muita gente tem até superstição com o número, com o lugar da poltrona. Querem sempre viajar no mesmo número, sim, né? Mas assim, a primeira dica que eu dou sempre é antecedência. Vai adquirir uma passagem de ônibus, que lá você já consegue marcar tudo sem custo, adquira com antecedência, escolha que melhor lhe agrada. Hoje a gente também, algumas empresas de ônibus de aplicativos, como a Bus e tal, elas não numeram poltrona. Isso. Então, assim, mais uma vez, tem antecedência para chegar no local, e já sabendo que a empresa trabalha dessa maneira. Agora, já na empresa aérea, do mesmo jeito também, faça, é o que eu sempre falo com todos os meus clientes, amigos, a empresa aérea, o transporte aéreo, ele tem peculiaridades, e uma das coisas mais importantes é o check-in. Faça com antecedência. Principalmente aquele passageiro que não está habituado a andar de avião, a pessoa que está indo a primeira vez, porque é muito comum a pessoa deixar para a última hora, não saber fazer, ou às vezes até esquecer de fazer e assim, ter prejuízos bem grandes, assim, e saber assim, o que ele espera, né? Se você eventualmente tem uma necessidade maior de espaço, já se programa para... Por exemplo, no caso do transporte aéreo, os assentos da saída de emergência podem ser maiores ou não o espaço. Que traz um maior conforto, né? Ou você adquirir já um assento que já vem com um maior conforto e tudo mais. Então, assim, se programar mesmo, assim, dependendo da duração da viagem também, isso a gente precisa nos preparar para o que vai. Se for uma viagem mais longa... Sim. Tudo isso é muito importante ser observado, né? Com certeza. Doutores, eu vou só interrompê-los rapidamente. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, passou muito rápido, né? E a gente vai voltar nesse assunto porque ele é muito abrangente. Mas como nossos convidados e nossos telespectadores, ouvintes, que já acompanham o Juristoca sabem, nós sempre deixamos aqui, para o intervalo comercial, uma pulguinha atrás da orelha dos doutores, né? E a pergunta que eu vou fazer para que a gente possa responder já no retorno do intervalo comercial é essa daqui, ó. O embarque atrasou por culpa da empresa. O que fazer? A gente sabe que, infelizmente, acontece bastante isso, né? E se você quer saber o que deve ser feito, não saia daí. É só o tempo de olharmos o EPROC e já voltamos.
Voltamos no nosso intervalo comercial e, como vocês se recordam, nós conversarmos há pouco a respeito dessa questão, né? Se o embarque atrasar, seja ele na questão aérea ou na questão rodoviária, o que o passageiro, o que a passageira deve fazer, doutor Ilu? A primeira coisa que o passageiro tem que fazer é questionar a empresa, seja no balcão ou aquele funcionário que está ali mais próximo, porque a empresa ela tem a obrigação de prestar alguma informação, ela tem que dar uma previsão, informar o motivo, o que está acontecendo, se foi uma questão climática, uma questão de infraestrutura, um acidente, porque o transporte em si ele é complexo, né? E o que a gente sempre recomenda é que o passageiro ele não fique parado, que ele cobre as informações e também vá monitorando, grava um vídeo, conversa com outros passageiros, que se essa demora se estender, para aí sim ele já ciente da assistência que ele tem direito, seja ela uma alimentação, uma hospedagem, também cobrar novamente e novamente também fazer prova disso, porque a prova ela é essencial. Assim, eu sempre falo com meus clientes que história não ganha processo. Pode ter acontecido com você o pior caso do mundo, você pode ter sido ridicularizado, humilhado, passado transtorno, mas sem a prova, infelizmente, é muito complicado. E assim, já fique atento, eventualmente, assim, você já percebeu um excesso, uma falta de cortesia de algum funcionário, imediatamente hoje a gente tem essa facilidade, né, do celular, tira o celular, começa a filmar. Se houver já imediatamente assim, uma comunicação de cancelamento, peça por escrito uma declaração da empresa também. O consumidor ele tem que estar sempre atento ali para ele ser safo, ele já tem que pensar o que ele vai fazer lá na frente. É importante, justamente, como o doutor mencionou, a questão que o consumidor tem que estar esclarecido de eventuais importúnios que venham a acontecer, e atrasos. As duas meios de transporte têm, inclusive, as agências regulamentadoras que regulamentam em questão desses casos. É a questão, no caso de atraso nos aviões acima de 1 hora, o consumidor tem direito a eventualmente, um meio de comunicação, internet de graça, uma ligação de graça. No caso, acima de 2 horas, além do meio de comunicação, o consumidor também tem que receber um voucher, alguma coisa para se alimentar. E acima de 4 horas, aí o consumidor já tem direito, eventualmente, a uma hospedagem, o translado do aeroporto até ao local, e eventualmente, se estiver em trânsito, mas se ele estiver ainda no início de viagem, ainda em sua cidade, ele pode ser, eventualmente, às 4 horas, ele pode querer o cancelamento e o reembolso total daquele valor, ou, no caso, o translado para a sua casa e o retorno, a relocação em outra aeronave, se possível, e o translado para a sua residência, se não for possível naquele momento, ele mesmo assim querer a viagem, pelo menos o translado até a sua residência tem que ser pago. E, eventualmente, agora, se ele requerer todo o reembolso daquele valor, não tem necessidade desses vouchers, bem como a alimentação e, eventualmente, a hospedagem, né? E quanto a questões dos transportes rodoviários, como a própria agência regulamentadora determina, em atraso de 1 hora, tem que ser disponibilizado ao consumidor, eventualmente, um lanche, e acima de 2, 3 horas, eventualmente, o consumidor pode pedir o seu reembolso, e, eventualmente, se não for possível a relocação, ou se, eventualmente, o consumidor não quiser aquele reembolso, se for demorar acima de 4 horas, também a hospedagem. Tudo isso são custos que não pode ser para o consumidor, vai ser integralmente da empresa. E sempre a gente deixa claro ao consumidor, eventualmente, claro, você houve um atraso, pode ser que aquilo ali gerou um problema para você, se for numa reunião, alguma coisa, um compromisso de trabalho você perdeu, então a gente sempre orienta, lógico, vai ter as esferas, a gente atua na esfera administrativa, faça a sua reclamação, tenha sempre toda essa relação, os documentos comprobatórios, né, doutor? Justamente é como você falou, história não ganha processo. Então, tenha em mãos todos os documentos, os comprovantes, e faça sua reclamação no PROCON. E, claro, se há um eventual dano moral configurado aí, vá na esfera judicial para ter seu direito garantido também.
E o passageiro também, se isso for negado, não for fornecido alguma coisa, é muito importante também que ele guarde esses comprovantes. Isso é muito comum em voos, porque às vezes o passageiro ele vai fazendo escala em diversos aeroportos, ele está ali no meio da viagem, teve um problema, pode ser de madrugada, às vezes não tem pré-posto da empresa ali, ele precisou se alimentar, ele não teve o suporte, precisou ir para algum lugar, uma hospedagem, alguma coisa, ele guarde as notas fiscais, os comprovantes, os recibos de pagamento, para que isso venha a ser ressarcido posteriormente, né? É como o doutor sempre falou, e sempre reiteramos a questão, guarde os comprovantes, tudo que você eventualmente gastou por causa daquele problema, faça justamente guardar essas notas para que eventualmente venha a ser ressarcido futuramente. E também são provas para eventualmente entrar na esfera administrativa, no caso do PROCON, para a gente facilitar o trabalho da gente para a aplicação da legislação, bem como também para o judiciário para eventual dano moral que foi configurado. Doutores, e a gente avançando, são vários assuntos em relação a isso, e coisas que devem ser observadas, e até mesmo dentro do planejamento, às vezes o planejamento é frustrado. A gente planeja, organiza, tem pessoas que programam viagem 1 ano, 2 anos, ainda mais viagens internacionais. E a gente viu essa questão agora, a gente debateu há pouco a questão do atraso, que a gente sabe principalmente, acredito, em 2008, 2009, a gente teve aquele pandemônio que foi a questão aérea, né, que ninguém sabia que hora saía, que hora chegava. Mas o que pode acontecer também? Às vezes chega lá, a viagem está cancelada, né? Ou então o passageiro perde a hora. E aí, nesses dois casos, como que o passageiro, a passageira deve agir? Doutor Rafael? Nesse caso aí, antes mesmo de sair de casa, para não passar por esse, veja com antecedência se aquele voo está confirmado, justamente para que eventualmente não chegue lá e esteja cancelado. A princípio, sempre há uma informação se você verificar. E claro, se você chegar lá mesmo e tiver cancelamento, tem toda o que a legislação do Código de Defesa do Consumidor determina, bem como a própria regulamentação. A devolução, o consumidor tem direito à eventual devolução de todo o valor gasto pelaquela passagem, ou a relocação numa outra aeronave mais próxima, e claro, isso no caso se estiver na sua localidade. Caso esteja em outro local, há direito à hospedagem, e tanto o traslado, tanto a hospedagem como a alimentação, comunicação e o traslado do aeroporto até o hotel e do hotel até o aeroporto. Mas e se a pessoa perdeu o horário? E aí? Eu digo isso porque alguns anos atrás, meu irmão vai até depois reclamar comigo, sim, mas nós tivemos uma séria dor de cabeça com ele, porque ele estava em São Paulo, sim, e para quem não conhece, São Paulo é um trânsito terrível, né, é muito difícil. Eles saíram com 2 horas de antecedência, né, do local onde eles estavam, não estavam tão longe lá de Congonhas, só que eles perderam o horário, né? E aí foi até mesmo por um fator externo, não foi por falta de planejamento, foi pela falta de estrutura da cidade. Nesse caso, tem algum direito que assiste? No caso, quem ensejou essa questão foi o consumidor. Então, a questão básica é se programar. Você está indo numa cidade, não conhece, sabe o trânsito, que às vezes é muito diferente do nosso, que nós estamos acostumados aqui, São Paulo, esses grandes centros. Então, tenha cuidado, se programe, saia com antecedência, por quê? Você terá o direito a eventualmente utilizar aquela passagem, só que aí terá que pagar uma multa, de relocação, de alteração do voo. E muitas vezes, como a gente já falou anteriormente, essas multas são consideráveis, chegam até dobrar o preço da passagem. Infelizmente, há a possibilidade, no caso dos transportes rodoviários, aquela passagem tem validade de 1 ano. E, eventualmente, se houve um atraso, também há a possibilidade de remarcação. Mas, claro, tudo isso ensejaria uma multa ao consumidor, que ele que deu a questão, a causa, aquele atraso foi ele que provocou, né? Essa questão é bem complicada, dependendo de onde que você está embarcando, né? Quando é cancelado pela companhia aérea e já tem essa comunicação formal ali, olha, o seu voo está cancelado, a primeira coisa que o passageiro tem que fazer é ir no guichê da companhia e pegar uma declaração de cancelamento,
que a resolução 400 da ANAC, ela obriga que a companhia forneça essa declaração. E também, eventualmente, tirar fotos ali do painel do aeroporto, tá? Do ônibus, a mesma coisa, comparecer ali ao guichê da empresa, perguntar quando que é o próximo ônibus, se é possível essa realocação, como que isso pode ser feito. E lembrando também que, dependendo do tamanho do terminal, o aeroporto ou rodoviária tem uma agência da NTT ou da ANAC ali dentro, alguns têm até a Polícia Federal, alguma autoridade ali que também o consumidor pode se valer caso ele fique desamparado ali no momento, às vezes precisa viajar. E quando é a culpa dele, né, no transporte aéreo é muito mais complicado, porque é o que as companhias chamam de no-show. Quando ele não comparece, primeiro no trecho de ida já é muito complicado, porque muitas companhias aéreas se utilizam de uma prática abusiva que é o seguinte: você não comparece no voo de ida, automaticamente eles cancelam o seu voo de volta. Então, assim, se o consumidor, por um acaso, perdeu a passagem de ida e vai usar o trecho de volta, ele tem que comunicar ali imediatamente à companhia. Esse é um problema sério que a gente tem aqui no Brasil, infelizmente muito comum. Da passagem de ônibus também, geralmente esses ônibus de rodoviária, atrás da passagem vem escrito que o Dr. Santiago falou, os direitos e os deveres, e lá tem o percentual de multa que ele pode trocar, transferir. Então, assim, no rodoviário é até mais fácil se isso acontecer. E também, caso, é muito importante também se programar com antecedência, principalmente nos grandes centros, que os imprevistos, assim, eles acontecem com uma facilidade muito grande. Principalmente essa questão do trânsito, né? E não é só São Paulo, só São Paulo. É São Paulo, é Rio, é Belo Horizonte, é Brasília. Isso. Grandes capitais têm esse problema. Às vezes a gente fica muito acostumado com o trânsito aqui em Palmas e acha que em todas as localidades é da mesma forma. Né? E o passageiro também ele tem que lembrar que ele não está pegando um táxi, ele não vai chegar no terminal, abrir a porta de um carro, entrar e sair. Tem, principalmente no transporte aéreo, você tem ali fiscalização, detector de metais, você precisa às vezes emitir o seu bilhete ali no terminal, despachar bagagem. Então, assim, é muito importante que ele se programe também para esses procedimentos de embarque. Numa rodoviária também pode ser que ele tenha que acessar uma área de embarque que às vezes é restrita para as outras pessoas. Então, assim, se ele for com um acompanhante, já saber isso também. Então, assim, tem uma série de questões aí que é importante também chegar com antecedência para que pode acontecer também. Às vezes o passageiro ele chega no terminal e encontrar um problema ali no terminal. E ele ficar desamparado ali. E, doutores, e aí, dando prosseguimento também, vamos supor que deu tudo certo, né? Não tivemos problema nenhum, a pessoa pôde curtir a viagem, e digo isso porque a gente sempre vê em stories do Instagram as pessoas postando viagem aérea, porque é sempre muito lindo você observar o céu, você observar as paisagens, né, lá de cima, e tá tudo certo, a pessoa chega feliz. Na hora de pegar a bagagem, aconteceu um problema com ela, a mala está danificada ou até mesmo perdeu, né, a sua bagagem, perdeu o seu equipamento, caso as pessoas estejam levando algum tipo de equipamento para prática de algum esporte ou para filmar, alguma coisa nesse sentido. E aí? O que a pessoa tem, qual é o primeiro passo que o passageiro, a passageira deve fazer para ter o seu direito assistido? Doutor Rafael? Isso aí é uma das demandas que recebemos muito, uma das principais reclamações lá das empresas aéreas, especialmente a questão do extravio das bagagens. O que sempre orientamos, lógico, antes de tudo, procure, quando você identificar que foi danificado ou extraviado aquele bem, aquela mala, no caso, você vá direto ao clichê da companhia aérea, justamente para fazer a sua reclamação, em que você irá preencher um termo de irregularidade da questão da mala e solicitar, eventualmente, o ressarcimento. É de suma importância, nesse primeiro momento, já fazer essa reclamação, já ter em mãos todas as documentações, especialmente o comprovante da mala, do despacho,
e documentar. Documentar é de suma importância para eventualmente ter ressarcido. A empresa terá um prazo para eventualmente tentar localizar aquele bem. Eventualmente, se não for ressarcido, terá direito a uma indenização material, só que existe um patamar máximo conforme a regulamentação da ANAC. Então, isso não seja, mesmo que também seja localizado, seja algumas horas depois, todos aqueles gastos que eventualmente você tenha tido que gastar justamente por causa daquele infortúnio, da perca, você tem que guardar os comprovantes justamente para ser ressarcido. E mesmo que essa mala venha eventualmente a ser localizada, o dano moral ou eventualmente o material já está configurado, e principalmente o moral, porque você passar aquele período sem a sua mala eventualmente... É um verdadeiro transtorno. Isso, né? Aquele transtorno, então, lógico, tudo documentado, faça a sua reclamação no PROCON. Muitos aeroportos, como esses grandes aeroportos, São Paulo, tudo, tem até uma central do PROCON. Eu já conhecia lá de São Paulo, tem uma central de reclamações do próprio PROCON dentro dos aeroportos. Esses grandes aeroportos, a princípio, tem. Então, vá até uma dessas localidades, faça sua reclamação e, eventualmente, guarde todas essas documentações. Ao chegar à sua viagem, faça também a sua reclamação no PROCON da sua localidade, bem como também, eventualmente, veja um advogado para entrar na esfera judicial, pois há muitas decisões que reconhecem o dano moral com relação a isso. O Dr. Ilô vai responder já essa pergunta também, mas estamos encerrando o nosso segundo bloco. Está indo muito rápido, né? Isso é bom, é sinal que o papo está sendo bom. E não saiam daí, nós vamos voltar daqui a pouco debatendo esse tema. Já que nós olhamos o EPROC no outro bloco, vamos olhar agora o PJE. Não sai daí, voltamos já. Isso aí vai demorar mais. Tomara que ele não trave. Até entrar demora mais um pouco. Tomara que ele não trave. Voltamos para o nosso último bloco do Juristoca e como vocês acompanhavam, nós estamos conversando a respeito do que pode, do que deve ser feito caso você, ao chegar no seu destino, tenha a sua bagagem, tenha o seu equipamento extraviado ou danificado de alguma forma. E o que o passageiro ou a passageira deve fazer, Dr. Ilô? Exatamente. Mais uma vez, a gente volta aqui à questão do planejamento, da antecedência, né? Eu sempre brinco com meus clientes, nunca jogue fora a nota fiscal da sua mala. Digitaliza, coloca em nuvem, guarda, tira xerox, porque a mala ela está sempre sujeita a quebrar em qualquer transporte. Então, assim, se eventualmente, às vezes a bagagem pode não ser extraviada, mas ela ser deteriorada, o consumidor ali ter a prova de quanto aquela mala custou. E segundo, se você vai fazer uma viagem que você vai ter que transportar itens de alto valor, às vezes coisas de grife, de luxo, se você tem por hábito viajar ou não, já faça um levantamento prévio desses itens. Na hora de arrumar a mala ali, você vê que às vezes é uma viagem mais longa, uma viagem internacional, tire fotos ali das coisas, já o que você eventualmente comprar que você consiga guardar, guarde, porque se eventualmente isso acontecer com você, você tem já uma prova, né? E também, se você vai levar um item de alto valor, uma coisa fora do comum, faça um videozinho, grave que você tá embarcando com aquele item. Se for uma coisa assim, muito fora do comum, assim, eu, por exemplo, pedalo, eventualmente, assim, muita gente viaja com bicicleta, que hoje é um bem de alto valor, assim, já faça essa declaração antes para a empresa. Estou transportando, despachando uma bicicleta, marca tal, modelo tal, tamanho tal, para você se resguardar, se eventualmente tiver algum problema. E a mesma coisa também, teve um extravio temporário de bagagem, aqueles comprovantes você guarda, se for definitivo, principalmente também essas viagens especiais, assim, eu vejo muito, assim, às vezes
a avó, algum parente vai viajar, por exemplo, um enxoval de um bebê, está fazendo mudança, alguma viagem assim, que você está levando um volume maior de coisas, já documente tudo antes, faz a declaração que, se infelizmente acontecer, né, o prejuízo é menor. E doutores, a gente está no nosso último bloco, né? E a gente sempre traz no último bloco um caso real para debater. E hoje eu vou trazer um caso que eu mesmo passei. O ano retrasado, no Natal, eu fiz uma viagem. Eu fui para o Pará, onde moram meus familiares, e o transtorno já começou na ida. Uma viagem que era para durar 13 horas, durou 19. Porque qual foi o maior problema? A gente saiu daqui de Palmas, eu fui de ônibus, e até então o que foi passado para a gente é que passaria em Paraíso para o pessoal embarcar, e de lá nós seguiríamos. Então, no máximo 1 hora, a viagem daria continuidade. Certo, isso é compreensível, acontece, a gente sabe, né, essa conexão, essas coisas. Só que sem nenhuma explicação, sem nenhum tipo de qualquer esclarecimento, nós ficamos 5 horas, sabe? E eu mesmo fui na companhia perguntar, extremamente maltratados, grosseiros, sabe, assim, ignorantes num nível sem fim. Resultado, cheguei. Na volta tentei procurar outra companhia, não achei, e tinha que estar aqui com dia e horário marcado. Não sei o que aconteceu. Falei, não, agora eu vou comprar pelo menos no executivo, vou comprar um leito, porque se acontecer problema, eu pelo menos estou confortável. Vim a viagem toda com o ar-condicionado pingando em cima de mim. A mesma viagem, né? Na época eu acionei a empresa, fiz uma reclamação, fui para o Instagram, a empresa me procurou, não tive mais problemas com essa empresa. Diante desse fato, e é muito bom a gente reiterar essa informação, além do comprovante de passagem, além das fotografias que é feita, do vídeo, né, o que mais o passageiro pode observar para poder ingressar com ação no PROCON ou com uma ação judicial, uma reclamação no PROCON, melhor dizendo. Doutor Rafael, pode começar. Isso aí é uma clara má prestação de serviço, né, em que ensejou inclusive um dano, claro, o dano moral, e aí esse está configurado a partir do momento que você passou por todo esse infortúnio. Então, lógico, a documentação sempre é de suma importância. Sempre falo, principalmente a passagem, fotos, eventuais vídeos de toda essa situação que você veio a passar. No caso do atraso, existem regulamentações com relação a isso, para que, eventualmente, o consumidor que teve esse atraso, há a possibilidade do reembolso, aquele serviço que não foi integralmente cumprido, o consumidor tem direito ao reembolso parcial, eventualmente, e se houve uma mudança de categoria, tudo. Mas, antes de tudo, faça a sua reclamação, tenha todas as documentações, principalmente a passagem, bem como também veja, tire fotos de toda essa situação, documente tudo. Através disso, irá facilitar justamente a atuação do PROCON para, eventualmente, a aplicação das sanções cabíveis. Doutor Dilou, as pessoas que têm deficiência, elas têm que ter uma prestação de serviço diferente ou não? As empresas estão isentas de realizar esse tipo de prestação de serviço? Não, claro que não. Eu sempre gosto de destacar que, com relação à pessoa com deficiência, o Brasil acho que é um dos países que a legislação mais bem ampara o deficiente, e é uma coisa que a gente tem até orgulho de falar desse tempo que a gente está falando aqui de tantos problemas. O passageiro com deficiência no transporte, tanto rodoviário quanto aéreo, ele tem primeiro, o direito mais básico, né, que é o da acessibilidade. Ele precisa embarcar, ele precisa chegar ao seu destino com conforto, assim como qualquer outro passageiro. No transporte rodoviário, em especial, o deficiente, o idoso também, o jovem de baixa renda, podem contar, inclusive, com gratuidades ou descontos. Então, assim, é um tema que a gente não vai estender, mas o nosso telespectador que está nos vendo, que se encontre nessas categorias, pode pesquisar, correr atrás, fazer os devidos cadastros para ter direito. E também, se o passageiro for cadeirante, no aeroporto, hoje praticamente todos os aeroportos do Brasil, eles contam com a cadeira de rodas ali para esse suporte. Os próprios colaboradores geralmente são treinados a acompanhar esse tipo de passageiro até
até o avião, assim, então hoje tem um suporte assim, que é dado. No ônibus também a mesma coisa. Hoje muitos veículos eles contam com os elevadores, com portas especiais para permitir o embarque desse passageiro. O idoso também, que tem dificuldade de mobilidade, ele eventualmente também pode solicitar esses serviços à companhia. E aí, mais uma vez, caso o passageiro ele tenha esse tipo de necessidade especial, a gente reitera para ele chegar com mais antecedência ainda. Até mesmo para que consiga ter uma melhor prestação de serviço, né? Doutor, nós estamos já encerrando o nosso programa, mas antes tem uma pergunta que eu direciono aos dois, que é a questão do direito que a gente tem há alguns anos, as pessoas, né, já idosas, que têm o direito ou a passagem integral ou a passagem com desconto, e os jovens até 29 anos, que se enquadram na questão social, que também podem ter direito, têm esse tipo de direito. Como que a pessoa sabe se ela tem ou não direito? Onde é que ela pode buscar mais informações a respeito disso? O que é possível fazer para que a pessoa busque mais informações e tenha ciência de quando ela chegar na rodoviária ou chegar no aeroporto, ela tenha certeza do direito dela? Isso aí é bem claro, especialmente nos ônibus, no caso, os transportes rodoviários. O idoso, bem como o mais carente, tem direito, pelo menos os idosos têm direito, no próprio estatuto, da questão até duas, tem que ser separado nos ônibus convencionais, até dois lugares gratuitos. Acima desse, ele já tem direito a 50%, certo? Então, eventualmente, o consumidor, no caso o idoso, já tem regulamentado isso, pode se dirigir a um dos guichês que eles já estão informado com relação a, e eventualmente, se não for cumprido com essa determinação, faça sua reclamação. Tanto ele pode fazer a reclamação tanto nas agências regulamentadoras que regulamentam justamente esse transporte, como também no PROCON, outro também o pessoal de baixa renda que está em algum cadastro social também tem direito àquela redução, aquele 50% de desconto. No próprio guichê, vá o guichê de transporte da transportadora com antecedência e faça a sua solicitação, que deve ser atendida. É o que a gente sempre fala, todas as empresas já estão informadas, estão cientes desse direito, e eventual abuso acometido tem que fazer a sua reclamação justamente para coibir eventualmente esses abusos. É importante que o idoso e o jovem de baixa renda ele verifique quais são os requisitos e como isso é feito. O jovem específico, hoje, ele tem um programa do governo federal que chama ID Jovem. Basta o jovem ele comparecer ao CRAS mais próximo, fazer o cadastro único dele, e após esse cadastro ser feito, né, ele pode baixar um próprio aplicativo do governo federal chamado ID Jovem, inserir as informações, e pelo próprio aplicativo é gerado a carteirinha dele, que tem um QR Code que ele precisa apresentar sempre, acompanhado do documento de identidade, para poder adquirir essas passagens, seja ela de graça ou com 50% de desconto. O idoso também é parecido, ele precisa ter a carteirinha do idoso e ele também precisa se enquadrar numa renda. Ele só tem direito a esse benefício caso ele tenha renda até um determinado patamar. E aí o idoso ele tem que verificar direitinho no município, no estado, como é que é o procedimento para ele tirar essa carteirinha, o que ele tem que fazer. É a mesma coisa também com relação ao estacionamento, eventualmente, assim, para que ele pode ter esse direito, mas às vezes ele não consegue satisfazer puramente por uma questão burocrática, às vezes uma falta de informação, alguma coisa assim. Cada regimento, cada município tem sua própria forma justamente de aderir. E é importante só mencionar que essa gratuidade, esse desconto se aplica apenas nos ônibus convencionais, não os aviões. No caso, os idosos eventualmente têm prioridade de atendimento e da acessibilidade no caso das pessoas. Mas esse desconto se aplica, e essa gratuidade, apenas aos transportes rodoviários. Doutores, muito obrigado pela participação de vocês. O nosso programa agora finalizou, mas nós temos alguns segundos para que os senhores possam se despedir dos nossos telespectadores, ouvintes, que eu tenho certeza que agora tem ainda mais informação,
né, e acessa uma informação de qualidade que a gente sabe que é tão rara e tão necessária a qualquer cidadão, a qualquer cidadã, e ainda mais num período que se aproxima, que é o próximo feriadão agora de Semana Santa, né, em que as pessoas procuram viajar, visitar seus parentes, e são direitos do dia a dia, né? Uma coisa que nós prezamos muito aqui no Juristoca é debater o direito do dia a dia do cidadão, da cidadã, para que ele entenda o que de fato ele pode fazer à luz da nossa legislação. Doutor Rafael, você está com a palavra. Bom, eu que agradeço novamente a oportunidade aí de esclarecer essas dúvidas do consumidor, é o que eu sempre falo, o consumidor que sabe os seus direitos, o direito seu está garantido. Então, reitero sempre que o PROCON está lá justamente para coibir eventuais abusos acometidos. Faça sua denúncia. O consumidor, nesse momento, é de suma importância para, trabalhando em conjunto, às vezes não podemos estar em todas as frentes, mas com aquela denúncia é uma determinação nossa, que aquelas ações que estão ocorrendo naquele momento, faça sua denúncia no 151, que a equipe está pronta para atendê-la, justamente para coibir esses abusos. Quanto mais denúncias, mais atuações nós tiver, com certeza só trará benefícios ao consumidor e, eventualmente, irá finalizar consideravelmente alguns daqueles abusos que geralmente vêm ocorrendo. Doutor Ilou? Eu queria agradecer aqueles que nos acompanharam até agora e eu espero que depois de ver esse programa você possa viajar mais tranquilo, né? Que é o nosso objetivo aqui, é levar esse conhecimento para que no final as pessoas fiquem mais tranquilos, viajem com leveza e dê tudo certo. E também eu gostaria de reiterar que não deixar de fazer a sua reclamação no PROCON, nem buscar o seu advogado de sua confiança, para eventualmente você ser ressarcido dos prejuízos sofridos. Em especial aqueles que fazem a reclamação no PROCON, às vezes a gente entende as limitações da lei e tudo mais, mas que sempre comunique isso ao seu advogado. Inclusive, aquele consumidor que foi ao PROCON e a empresa não resolveu um problema que muitas vezes foi criado por ela mesma, o juiz, na hora de fixar uma condenação, ele vai levar isso em consideração. Hoje, muitos tribunais já aceitam a chamada teoria do desvio produtivo, que é justamente o tempo que o consumidor perdeu para resolver um problema que foi criado pela própria empresa. Então, isso também é levado em conta e qualquer dúvida, sugestão, a gente também está à disposição aí. E o consumidor também pode buscar aí informações e fontes seguras na internet para poder se aprofundar mais no tema. Muito obrigado a vocês, doutores. Ficamos por aqui, melhor dizendo, né? Mais essa edição do Juristoca. Quero agradecer demais a sua audiência, o seu acompanhamento, né? E dizer que estamos no ar todas as terças e quintas-feiras, às 21h30, aqui pela sua novíssima opção de entretenimento, cultura, esporte, lazer, notícias, que é a TV Araguaia. E agora com uma novidade, nossos programas também estarão no YouTube, então se porventura você não pôde assistir ou quer rever o nosso programa para tirar dúvidas, afinal de contas, temos aqui informação de qualidade, reveja os programas lá no YouTube. Muito obrigado e até a próxima.